Bendito Deus, Pai amado, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te exaltar, bendizer o Teu nome. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, se conosco, nos guarda, meu Senhor, cada dia, nos ensina, Senhor, a servir com graça, nos ensina, Senhor, a buscar a Tua face, nos ensina, Senhor, a nos aproximar do trono da graça pela fé. Deus fiel, Deus bondoso e justo, abençoa os meus irmãos na cidade, abençoa os meus irmãos no interior, opera maravilhas. Guarda, Senhor, os teus servos com vida tranquila, com vida experimentada na tua graça, ofício na tua igreja, serviço prestado ao teu povo, e guarda os teus servos, Pai, que estão começando. Ó Senhor, manifesta o teu poder, desperta cada vida, cada coração, dá prazer, Senhor, para congregar, estar na tua casa. Deus justo e fiel, Deus bendito, amado Senhor, manifesta a tua glória na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, e estamos no ano 25. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus desde que iniciamos. Na verdade, eu faço isso desde 1969, quando confessei a Cristo. Bem desagradável, bem desajeitado, mas ainda em 69, que eu confessei Jesus em abril de 69, e no começo do ano de 70 eu já estava pregando a palavra de Deus. Apesar de tudo, eu já estava ensinando alguém falando alguma coisa. Ainda não pregava no templo, na verdade até então não tínhamos um templo. Nós congregávamos numa casa de família, na casa do irmão Francisco Alves de Souza, meu pai na graça. E nós já falávamos a palavra de Deus com amigos, com parentes. Eu já tinha conseguido atrair o aborrecimento de minha família por causa do Evangelho. Então, resultado, meus queridos, é que eu fiz isso desde o começo, eu faço isso desde o começo. Mas foi só no comecinho dos anos 90 que nós entramos no rádio. Nós começamos a fazer um trabalho mais, digamos, publicamente. Nós pregávamos, eu preguei o Evangelho. Em 71 já estava na cidade de Antonina do Norte com o pastor Euclides Caboclo da Silva, fazendo alguma coisa, lendo a palavra, contribuindo de alguma maneira. Mas acontece que com o rádio aí a coisa expandiu. Eu louvo a Deus porque não limito o meu trabalho. Eu sou limitado por consequência das questões naturais. Não tinha recurso, não tenho recurso, nunca busquei, nunca demonstrei interesse por coisas para ser censurado. Não me aproximei de gente grande, não pedi homenagem, não, fui trabalhando e as coisas foram acontecendo. Então, meus queridos irmãos, é uma maravilha a gente servir assim. E estamos aqui para ler a palavra, orar, aprender e ensinar. O nosso texto aqui hoje é Marcos capítulo 14, versículos 32 a 42. E aqui nos fala da agonia de Jesus Cristo. Era o final do ministério de Jesus, ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores, seus discípulos estavam de sobreaviso e a angústia era bem generalizada. Eles estavam sofrendo também com o Mestre. Então vamos à leitura, Marcos 14, 32 a 42. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro.
E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que está perto o que me trai. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, fala conosco, dá-nos entendimento, meu Senhor, deste amor profundo, este amor, meu Senhor, que foi as últimas consequências para salvar os pecadores. Deus misericordioso, Deus bondoso, nos dá graça, entendimento, sabedoria espiritual para desfrutar desta comunhão perene com nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os meus irmãos, jovens e adultos, na cidade e no campo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a mensagem deste texto é uma mensagem poderosa, falando da realização da missão de Jesus. Jesus passou menos de 4 anos na sua missão. A vida de Jesus na terra, a sua vida como pessoa humana, fora resumida a presumíveis 33 anos. Não temos datas precisas. Na Bíblia não tem muito essa coisa. E as tradições desfiguraram também a realidade da manifestação do Cordeiro de Deus. Colocaram o seu nascimento no mês de dezembro, uma coisa praticamente impossível, mas era conveniente aos religiosos. Os religiosos vivem de conveniência. Alguns são mentirosos e mentem por conveniência. Alguns são falsários, falsificam por conveniência. Alguns são covardes, hipócritas e praticam a covardia e a hipocrisia por conveniência. Agora, nós temos a palavra de Deus que assegura a maravilhosa verdade do Evangelho e disto não abriremos mão, mesmo sem datas, e não tem quem mude mais na história da humanidade, não tem quem mude a história da tradição de colocar
o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Foi conveniente aos religiosos, em sua mentira permanente, em aproveitar um feriado pagão e colocar ali, condicionar como feriado cristão. Mas o que nos interessa é a realidade. Jesus estava concluindo a sua missão e neste dia ele foi a um lugar chamado Getsemane, um lugar onde tinha muitos olivais, e ele foi a este lugar. Ali existia, segundo as tradições, existiam muitas prensas de azeite. Getsemane, o significado é prensa de azeite. E ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Todo mundo já ouviu falar que Jesus tinha 12 discípulos. Os leitores da Bíblia sabem que dentre esses 12 tinham 3 que eram praticamente inseparáveis de Jesus: Pedro, Tiago e João. Eles aparecem geralmente nesta ordem. E Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou a esse lugar mais distante um pouco e começou a ter pavor e a angustiar-se. Os descrentes, os curiosos, os especuladores, mas todo mundo tem medo da morte, até Jesus temeu a morte. Jesus talvez não tenha temido a morte. Talvez não tenha temido a morte. Agora, certamente Jesus temeu o insulto, Jesus temeu a desonra, e a maioria dos condenados eram crucificados nus, e documentos antigos dizem que Jesus também não foi poupado disto. O texto bíblico diz que as mulheres estavam longe, o que pode indicar esta realidade brutal. E o texto diz que Jesus começou a ter pavor. Marcos 14, 33 diz que Jesus começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse aos 3 que estavam com ele, ali naquele momento crucial, literalmente, e ele diz: a minha alma está profundamente triste, até a morte, tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Ficai aqui e vigiai. Tendo dito isto, passou mais um pouco, separando-se dos 3, e prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. É o versículo 35. Se possível, passa de mim este cálice. O versículo 36 diz que ele clamou: Abba, Abba, Pai. Esta expressão, Abba, Pai, conforme os estudiosos, é como se fosse um termo mais carinhoso possível, como que querido pai ou paizinho querido. Abba, Pai. Dizem que é assim que se traduz, porque Abba é pai, Abba é pai, é como se fosse pai, pai, ou paizinho, meu paizinho.
todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, o cálice do amargor, o cálice da desonra, o cálice da afronta, o cálice da dor, o cálice da vergonha. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O Senhor Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E ele volta aos discípulos. Ele orou, voltou para os discípulos. O texto não menciona o tempo, depois de meia hora, depois de uma hora, o texto silencia. Mas ele voltou e achou os discípulos dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Dormes? Não podes vigiar uma hora? Será que isto indica que foi uma hora que ele passou orando? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu conheci um pregador batista da primeira igreja batista da Silva Paulé, a primeira igreja batista de Fortaleza. Eu conheci um pregador leigo, o irmão Saldanha. E o irmão Saldanha, ele combatia aquela licença para fazer o mal que alguém quer ter. Não, mas Jesus disse que a carne é fraca. E ele diz: Pedro estava dormindo e não pecando. Pedro era com sono e não dizendo coisas com os irmãos, não ofendendo as pessoas. Saldanha. É inesquecível aquele pregador, para quem conheceu como eu. Conheci os dois, o Saldanha e o filho. O filho eu nunca ouvi pregando, chamava-se Pastor Moabe, filho do irmão Saldanha, que era um pregador leigo, mas incansável, pregava com frequência nas praças de Fortaleza. Então, o Saldanha dizia: a carne é fraca para dormir, mas quem serve a Jesus não anda pecando. Quem serve a Jesus não anda aborrecendo os outros. Quem serve a Jesus não levanta falso testemunho, não mente, não engana. Era muito interessante ouvir a pregação do irmão Saldanha. E aqui Jesus volta a falar com o Pedro e diz: vigiai, porque para não entrar em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E voltou, foi orar novamente, e foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Existem uns religiosos aí fantasiosos que diz que você orar dizendo as mesmas palavras é demonstração de fraqueza e falta de fé. É tolice. O mundo está lotado de tolos espirituais, inventores de males. Você deve orar quantas vezes achar necessário para que Deus resolva o seu problema, a sua causa. Foi assim que fizeram. O Isaac passou 20 anos orando para Deus sarar a esterilidade de Rebeca. E Jesus voltou para o lugar da oração e orou dizendo as mesmas palavras. Quais? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É as mesmas palavras, a mesma oração que Jesus fez da primeira vez. E disse as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Na primeira experiência, parece que ele falou só com o Pedro. É como se só o Pedro estivesse dormindo. Agora estavam dormindo o Pedro, o Tiago e o João. E ele, voltando, se achou dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados
e ficaram envergonhados, não sabia o que responder. Não sabia o que responder. E voltou pela terceira vez. Jesus voltou pela terceira vez. Aí, quando chegou, disse: agora, dorme agora. Dorme agora, dorme. E descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus, orando, dizendo as mesmas palavras, necessitando da bênção, da proteção, da graça do Pai, para resistir e concluir a grande transação, pagar o preço pela tua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma maneira extraordinária e profunda. E agora nós vamos fazer a oração pelo memorial da oração. E, juntamente com o memorial da oração, eu tenho aqui os nomes da irmã Maria Luísa. A irmã Maria Luísa era também conhecida como Maria Queiroz, por causa do esposo, o irmão pastor Alonso Queiroz, de saudosa memória. Essa geração que já foi para casa. E a irmã Maria Queiroz, cheia de amor pela obra de Deus, trabalhou muito, criou uma família numerosa, e eu perdi o contato com a família, a Lucimar, o Afonso, a Esté. Eu perdi o contato com a família da irmã Maria Queiroz. Se alguém souber notícia da Lucimar, tiver o contato dela, puder entrar em contato conosco, nós temos os números dos nossos telefones no Facebook e também no WhatsApp. Então, vamos suplicar a benção de Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua augusta presença. Pedimos, Pai, a tua direção, proteção e graça pela tua igreja, os nossos irmãos na cidade, os nossos irmãos no interior. Ó Deus, guarda cada um, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores, intercessores, abençoa, meu Senhor, os que nos ajudavam no passado, abençoa, Senhor, os que estão nos ajudando agora, abençoa, meu Senhor, os que têm orado por nós. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos da graça, abençoa os novos convertidos, abençoa os que têm contato com as nossas publicações. Ó meu Senhor, fala aos corações, nos dá graça para fazer a tua obra e continuar te servindo com alegria. Abençoa, meu Senhor, a família dos teus servos, Pai, que já dormem com Cristo. Abençoa, meu Senhor, os descendentes do pastor Alonso e da irmã Maria Queiroz. Toma em tuas santas mãos o Afonso, a sua família. Guarda, Senhor, guarda cada descendente, meu Senhor, daquele casal que trabalhou tanto para o teu louvor. Pai, abençoa a Lucimar Queiroz, abençoa cada membro da família Queiroz. Pai bendito, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Dá graça aos teus filhos, manifesta a tua glória, o teu poder e a tua bênção em cada vida, em cada coração. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.